Estamos aqui no nosso quadro Tons de Vida, onde a gente vai extrair dos nossos pintores um pouco da história, de como eles fazem para mudar a vida com cor dos nossos clientes, através do conhecimento técnico, através da aplicação e, obviamente, através de cores super maravilhosas. Aqui na Taek Tintas, a gente auxilia esses pintores a poder usar os melhores produtos nas melhores ocasiões, porque aqui na Taek Tintas o especialista sabe, quem entende, resolve. Hoje a gente está aqui com o Sanderson Monteiro, mais conhecido no nosso mercado de tinta como Sandinho, o executivo da pintura. Então, Sandinho, conta um pouquinho aí da sua história, de quem você é, para a gente poder iniciar esse bate-papo. Então, eu me chamo Sanderson, né, como o André falou, e conhecido como Sandinho. Sou pai de 2 filhos, tenho uma adolescente que vai fazer 18, tenho um pequenininho. E estou aí, embarcado na missão de pintar, de colorir, de alegrar a vida das famílias, né? Que a gente vai. Sou muito família também. E é isso. Quantos anos já de profissional de pintura? Uns 20 anos. 20? É. E como é que foi o que te deu o start, o início desse processo aí de você querer trabalhar com pintura? Então, minha história com pintura começou com meu pai. Aquela coisa de adolescente, né? De estuda, não estuda. No lugar que a gente morava não tinha muito essa visão de estudo. E aí meu pai me levou para trabalhar com ele, me mostrou como que funcionava, né? E daí começou. Me apaixonei pela transformação. Eu era até muito ansioso, aquela coisa de adolescência, né? Para ver logo a tinta. E meu pai, não, tem que preparar, tem que fazer o processo, aquela coisa toda. E eu me apaixonei, assim, logo de primeira. E nunca mais quis experimentar outra coisa. Minha profissão foi só pintura. E ele já era pintor também, ou ele fazia outros tipos de Meu pai era serviço? serviços gerais, então ele não era especialista em pintura. Ele fazia e fazia muito bem, faz até hoje muito bem, mas ele não era especialista, ele era serviços gerais. Mas você quis se especializar em pintura? Sim, sim. Chegou a fazer algum outro tipo de serviço, também em serviços gerais? Experimentou algum outro tipo de serviço? Tenho uma ideia, né? Cheguei a fazer instalação de porta, cheguei a fazer piso, cheguei a fazer, mas não se especializar e nem ser profissional ao ponto de prestar serviço para os outros. Fiz para mim. Aham. Aquela experiência que eu acho que todo mundo tem, né? Que eu vou fazer para mim para ver como que fica. Mas não profissionalmente. E no começo você trabalhava junto com o seu pai. Isso. Qual foi o momento em que você resolveu, vamos dizer assim, partir por uma carreira solo, né? Ou você ser a referência e não o seu pai ser a referência e você trabalhando com ele? Então, meu pai nem sempre podia me levar para os trabalhos dele, né? Nem sempre eu podia ir como ajudante dele. E como eu não desenvolvi nas outras áreas, que foi a área de piso, a área de embolso, a área de construção no todo, Aham. e eu me desenvolvi, me identifiquei muito com a pintura, eu preferia investir nessa área. E aí eu trabalhei em 2008, eu trabalhei com uma equipe que foi onde me aperfeiçoou. Era Leandro o nome do rapaz, a equipe dele era assim, eu já era pintor, mas quando eu fui trabalhar com esse cara, com essa equipe, eu vi que eu não era um bom profissional ainda. E aprendi muito, muito, muito com eles. Só que eu trabalhei 1 ano com ele, assim, a preço de diária, e não era o que eu queria. Uhum. Eu vi que eu tinha um potencial de produzir. Eu nunca gostei de trabalhar assim, de mesmice, né? Nunca gostei de viver um cenário só. Então eu trabalhava na diária, sempre produzindo pro empreiteiro que era ele, mas não me vi naquela situação por muitos anos. Aí um dia eu passei mal, por causa de lixar gesso. O médico falou assim, ó, você tem que parar de trabalhar com pintura. Aí eu falei, parar de trabalhar? Ele falou, não, você está te fazendo mal. Aí parei por um tempo, mas não consegui me identificar com outra coisa e voltei mais cuidadoso, né, com a questão da saúde, EPI. com EPI, e acabei fazendo minha carreira solo. Dali eu decidi, falei, nunca mais eu trabalho para ninguém. Assim, para ninguém, para terceirizar, né? Nunca mais trabalho para outro pintor, vou trabalhar, fazer minha carreira solo. E aí deu start, 2009, 2010. Do final de 2009 para 2010 que eu comecei meu start de carreira solo. Show. E teve algum primeiro trabalho que você, não precisa dizer onde foi, nem nada, se não quiser, mas algum primeiro trabalho que você falou assim, não, agora realmente, além de eu ter essa vontade, né, de querer seguir com minhas próprias pernas, eu consigo fazer isso e entregar um bom trabalho para o cliente? Sim, Alguma coisa, algum momento específico que isso te reafirmou
na sua trajetória? Teve isso já com esse pintor, com esse pessoal que eu trabalhei para eles. Já teve isso com eles porque eu vi o avanço. Quando eu comecei, quando eu encerrei minha carreira com eles, eu já notei uma grande mudança, um grande avanço. Então, até isso que me motivou a não continuar trabalhando para eles, porque eu vi que eu tinha um potencial. Sim. E logo em seguida, os próximos trabalhos que eu fiz, eu falei assim, caramba, dá para eu seguir nisso daí, eu posso melhorar ainda mais e eu posso já ter um potencial para poder prestar serviço. E eu fiquei um períodozinho de 1 ano mais ou menos depois disso, depois dessa autonomia, um períodozinho de 1 ano e pouquinho por ideia de outras pessoas para trabalhar de carteira assinada, aquela coisa, numa área melhor, foi até uma área de Petrobras terceirizada. E assim, eu não consegui me identificar com o trabalho. Era um trabalho de logística, foi um experimento assim, até por impulsionamento de outras pessoas, que não era o que eu queria ficar na pintura. Sim. E aí quando eu retornei, que eu fiz a primeira pintura, eu recebi uns elogios assim, de pessoas muito importantes. Eu sei que não foi um elogio de bajulação, foi assim, um reconhecimento de um profissional muito top, que era meu tio, e ele deu um feedback no meu, cara, sua pintura... 2 tios que eu tinha que era muito perfeccionista, e de falar assim, ó, sua pintura tá muito boa, seu potencial, assim, decolou. Então, assim, pra mim, esse foi o marco. A cliente era a Vanessa, o nome dela. E ele falou assim, ó, sua pintura tá muito boa. E ela chegou e falou assim, caramba, que pintura top, você vai ser meu pintor agora. Eu fiquei 7 anos com essa pessoa, trabalhando com ela. Então, assim, essa pintura foi um marco pra mim, da Vanessa, porque foi um elogio diferente, não foi um elogio de bajulação, foi um elogio de reconhecimento. Eu falei assim, bom, as pessoas já estão reconhecendo o meu trabalho, se identificando com o meu trabalho. E tanto vamos dizer assim, no começo e no desenrolar dos primeiros anos, assim, que tipo de pintura mais você fazia? Alguma coisa mais específica? Ah, não, mais área interna, mais área externa? Ou pinturas, tinha algum efeito nesse momento que as pessoas gostavam mais, textura? Não, eu fiquei até 2019 só com pintura comum, né? Pintura padrão, que era mais pintura bruta, né? Que o pessoal fala, pintura comercial. Fiquei com cliente só durante esse período. Até a pessoa que vendeu para a Vanessa, vendeu essa casa para a Vanessa. Sim. É uma pintura assim, o pessoal fala que é pintura padrão. É massa por dentro, pintura branca e por fora pintura comum. Ah, sim. E o que tinha em alta na época era a textura que eu consegui me destacar também. A textura rústica. Textura rústica. Ou grafiato, né? Mas era o que tinha na época, assim... O que mais como efeito era o que mais tinha no mercado. E em que momento você fez hoje também você faz trabalho comercial, né, para empresas, também para construtora, mas em que momento você também adicionou ao seu portfólio, né, as suas experiências, também pintura para pessoas físicas, né, com cor, ou com mais textura, ou com outros tipos de trabalho que não, como você colocou, a pintura padrão? Então, 2019, por isso que eu falei até 2019. 2019 teve um marco para mim, porque eu tive um aborrecimento muito grande, como de costume, né? Pintor sempre tem aquelas coisas com cliente, sempre tem, né? E eu tive um aborrecimento muito grande com uma cliente, e aí eu fiquei assim, falei assim, cara, será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Deu aquela dúvida, aquela coisa toda. E aí eu assisti um pintor, que ele falou assim, galera, tem uma expectativa muito alta no cimento queimado. E aí eu ainda não conhecia, né, de fato, cimento queimado. Foi até nessa obra que veio um pintor, até amigo meu hoje, para fazer o cimento queimado na obra que eu estava pintando. Falei, cara, não é possível que a pessoa tenha que vir um pintor de fora para fazer uma coisa numa obra que eu estou pintando. Sim. E aí foi uma ofensa até boa, porque eu me interessei pelo cimento queimado e tal, aí pesquisei, um pintor falou assim, ó, tem uma expectativa muito alta no cimento queimado e tal, ele ofereceu o curso, eu fiz o curso com ele na época. E aí, uma pessoa que eu trabalhava para ele, morreu, né, que era um tio meu, e eu fiquei com ele e com esse outro cliente durante 7 anos, e aí eu fui pro mercado. Fui pro mercado com essa nova ideia sobre o cimento queimado, sobre novos clientes, eu acabei expandindo porque como eu era de um cliente só e agora não tinha mais esse tio meu que era construtor, eu acabei buscando outros clientes. Aí fiz também a questão da divulgação, né, pelo Instagram, com aquela influencer. E aí o cimento queimado deu um boom. Quando nós divulgamos o cimento queimado, o telefone não parava, aquela coisa toda, e aí começou dando aquela expansão de clientes, que foi onde nasceu a especialização no cimento queimado, no velvet e em outros efeitos também.
Você acredita que o que a Taec Tintas, né, e todo o mercado também de lojas e fabricantes, o que eles conseguem de fato agregar para os pintores para poder fazer a diferença no trabalho? O que você mencionou, eu fiz um curso e a partir daquele curso eu consegui. Você acredita, o que você acredita no potencial que a Taec Tintas e o mercado de tinta que fornece o material de tinta pode agregar ao pintor? Então, vamos voltar em 2019. Até lá eu tinha uma mente muito fechada sobre essa questão de treinamento, do que a loja pode oferecer. Tem sempre muito uma fala entre os profissionais de obra que diz assim: como que o cara do balcão da loja vai saber mais, ou o pessoal da loja vai ter mais experiência para passar para a gente que está na prática diária, né? A gente sempre tinha muito essa fala, eu já ouvi e ouço isso até hoje, e eu tinha essa mente fechada, eu achava que eu já era bom e não precisava de orientação de ninguém. Até que apareceu o André, que me deu muita orientação sobre isso, me incentivou. Você foi um cara que mudou muito para mim, eu sempre falo isso, foi uma das melhores conexões que eu tive aqui. Que abriu muito minha mente sobre isso, sobre a questão de treinamento. E hoje, assim, eu sou muito, 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 extremamente grato a você primeiro, e a Taeco e a Coral, porque oferece pra gente, profissional, esse treinamento de ampliar a mente da gente. Por exemplo, a famosa dúvida entre o selador e o fundo preparador. Isso foi clarear na minha mente quando você um dia falou assim: Sandinho, eu passando, né, fazendo divulgação do selador, Sandinho, nesse caso aí, foi até numa empresa, nesse caso aí é fundo preparador. E eu tava ali pronto para te ouvir e até agradeci, não sei se você lembra. Até agradeci porque você não hesitou em ser o líder que você precisava ser pra gente ter esse conhecimento. Então eu sou muito grato por isso. Porque foi quebrando aquela ideia de que a gente já sabe tudo, de que a gente conhece tudo, e acabei aderindo à ideia de ouvir, de aprender, de sentar para aprender. E isso, assim, foi muito, 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 extremamente enriquecedor para mim como profissional. E eu até indico muito aí para todos os pintores essa questão de abrir a mente para o aprendizado, né? Porque o material é gerado. E na fábrica também foi muito enriquecedor, porque a gente aprende como que o material está sendo gerado, qual é a finalidade de cada um, o teste, como é feito, tudo como é feito. Então, assim, abre janelas imensas na cabeça da gente para o aprendizado. Sim. Então, hoje, assim, eu sinto a falta de quando vai ter o próximo. Para esclarecer, né? Porque é muito importante a gente ter a diferença de qual verniz para qual área, de qual produto para qual área, de qual a técnica para qual área. Então, isso tudo a gente consegue aprender com os especialistas que geraram o produto e que estão especializados em ensinar, coisas que a gente não consegue aprender no dia a dia. Você acha que essa percepção que você teve, e aí antes de tudo fica obviamente meu agradecimento pelo reconhecimento aí, a gente aprendi dentro da Taeco, né, que a gente tem que buscar muito sobre conhecer o que a gente está vendendo, né, também, mas além de tudo saber comunicar isso, né. Acho que hoje, principalmente cada vez mais, e cada vez mais, a comunicação, né, do que você está pensando, do que você quer passar é o mais importante, né? Então, obrigado pelo reconhecimento. É bom saber que toda essa experiência que a gente cria, né, e que a gente desenvolve junto da Taeco e com a Taeco, isso transforma também o trabalho de muitos de vocês, né? Mas, voltando lá à questão que eu ia iniciar, você acredita que esse murmurinho, essa forma de pensar ainda está presente hoje no mercado, não só de tinta, mas de material de construção em geral? Sim, muito, muito. Escuto com frequência. Escuto com frequência os pintores falarem que o pessoal do balcão, o pessoal da loja, não sabe mais do que eles. Na prática, eu já ouvi dizer assim: o pessoal não sabe o que está falando, eles só querem vender. É uma fala assim de autossabotagem, no caso, né? E sempre estou escutando palavras assim de questão de mentalidade mesmo, né? Até fugindo um pouquinho da pergunta, mas acredito que até dentro do assunto, uma fala dos pintores assim: ninguém dá valor ao meu trabalho, né? Então, assim, com a mesma mente que eles falam que o pessoal do balcão não sabe mais do que eles também não sabem o que estão dizendo quando estão falando que ninguém dá valor ao trabalho. Então, assim, eu acho que a mente dos profissionais precisa ampliar muito sobre essa questão técnica, porque a gente sabe a prática, a gente sabe passar na parede. Agora, a questão técnica, eu acho que a gente precisa aprender e aprender muito. A maioria nem lê o rótulo, nem sabe
faz a diluição pelo toque, ao toque, a maioria faz assim, a aplicação pela tradição, né? Volta na questão do selador e do fundo preparador, a maioria, mas eu fiz assim a vida inteira, tô 10 anos fazendo assim e deu certo. Mas será que deu certo? Será que voltou na obra 3, 4 anos depois para ver a situação? Então assim, eu acho que o profissional da pintura precisa muito entender a parte técnica e eu acho que o pessoal da loja, o pessoal que está recebendo treinamento, o pessoal que vem para dar o treinamento para a gente é o pessoal que tem a parte técnica e a gente precisa mesmo abrir a mente para isso. E infelizmente ainda tem muita coisa boba que o pintor precisa abrir mão, né? Muita tradição ruim que veio trazendo que o pintor precisa abrir mão. Agregando ao que você está colocando, né, a minha percepção é que a loja, né, ela tem que viver para ser um intermediário entre quem desenvolve, né, o produto, né, e a fábrica daquele produto e quem está do lado, de fato, do profissional de pintura, do consumidor, para instruir melhor ele, porque transferir o conhecimento, né? Porque cada um tem a sua participação dentro do jogo da pintura, né? Vamos colocar assim, na trajetória da pintura, cada um tem a sua participação. Eu acho que eu busco muito isso com o nosso time lá da Taeco, né? Portanto que a nossa instrução e faz parte hoje do nosso slogan da empresa, quem entende resolve, né? Então a gente vai entender sobre o produto da melhor forma possível, o que aquele produto foi desenhado para fazer, né? Para poder resolver muitos dos problemas que acontecem nas casas e nos ambientes comerciais dos clientes, né? Em relação à mentalidade, né, do profissional, hoje acompanho você nas redes sociais, né? Você pela minha visão, você está indo à percepção de que, além de um profissional de pintura, você também é uma empresa, né? Na qual você precisa cuidar da sua parte financeira, da contratação de pessoas para poder te ajudar, enfim, do processo de como você faz aquilo, da venda do seu serviço. Como que você enxerga Você acredita que esse é de fato o caminho? Sei que você está trilhando mais ou menos por ele, né? Se eu tiver a impressão errada, pode falar também. Mas você acredita que de fato esse é o caminho, ou você acredita que tem que ainda permanecer, o profissional de pintura ainda tem que ser o profissional que só faz a pintura, só preocupa em fazer o seu trabalho? Então, eu acredito fielmente que tem um potencial muito grande na área, no mercado. A pintura me surpreendeu muito até nos últimos anos, então eu tenho ficado muito surpreso com... Eu não sei se já era assim ou se eu que passei a enxergar assim, com o potencial que tem na área da pintura. Existem vários setores, várias formas de escalar o negócio, existem vários... Dentro, sem sair do ambiente da pintura, existem várias oportunidades de escalar negócios. Então, assim, eu acredito que existe uma forma do pintor escalar como carreira solo, e eu acredito que existe uma forma do pintor escalar como empresa, assim, com funcionários. Eu acredito sim que tem muita possibilidade disso. Até porque o nosso mercado é gigantesco e já existem empresas prestando serviço. Então, se já existe uma possibilidade muito grande. Por que eu toquei no assunto que os pintores falam assim, ninguém dá valor ao meu trabalho? Porque eu vejo que a maioria, ou uma grande parte, né, dos pintores não conhecem, de fato, o que eles fazem. Porque se conhecesse, não diria isso, porque a nossa área é muito boa. A gente, como profissional autônomo, assim, como um empreendedor autônomo, né, não sei se seria essa a expressão certa, como carreira solo, já dá para fazer assim, ter uma remuneração considerável. Já de carreira solo. E também dá para fazer uma gestão como empresa, formação de equipe, né? Como uma empresa grande, né? Vamos dizer assim, usar esse vocabulário mais simples. Tem uma grande possibilidade disso porque o mercado nos oferece essas oportunidades. Tem prédio para ser pintado, tem empresa para ser pintada, tem casa mesmo em si, né? Que exige um padrão maior de profissionalismo, de prazo de entrega. Então, assim, tem como escalar assim como empresa em todos esses setores, tanto carreira solo, como produto, como gerar um produto, né? Como equipe. Só que hoje, infelizmente,
eu acho que o grande desafio da nossa área é formar a equipe. Eu acredito que por causa da mente pequena dos profissionais e não acreditar no que a nossa profissão pode proporcionar. Então hoje a maioria dos profissionais hoje tem uma grande questão com essa parte de montar equipe, de gerir uma equipe de pintores. Porque parece que o pessoal tem uma certa dificuldade em, por exemplo, esses dias eu fui contratar um rapaz, não tive como fazer uma entrevista com ele, né, pessoalmente, e no telefone, nas abordagens que eu fiz para ele, ele falou assim, já que você está desconfiado, não precisa me contratar não. Falei, não é questão de desconfiança, é questão de entrevista. Eu estou fazendo uma entrevista para ver se é o perfil da pessoa que eu quero que trabalhe comigo. Então, assim, Um trabalho de educação. um trabalho de educação. Eu acho que o pessoal, os profissionais da nossa área precisam passar por isso, que eu acho tão importante a questão do treinamento. O treinamento que a Taeca oferece, que a Coral oferece, eu acho que enriquece muito a nossa mente em questão de educação mesmo, dos equipamentos, educação do material e educação também dessa questão de gerir o trabalho. Eu acho que tendo essa reforma na nossa mente, essa metanoia nos pintores, eu acho que melhoraria muito a nossa questão dessa melhoria, dessa maturidade na nossa área. Eu acho que precisa muito ter essa maturidade na nossa área. Do pessoal entender de fato o que significa um pintor. Porque a gente pode sim, já mesmo como carreira solo, se comportar como uma empresa. E isso que eu vivo hoje, o que você falou é verdade. Hoje eu caminho para uma área que eu estou tentando terminar de educar o meu perfil. Eu sei que eu ainda preciso melhorar algumas coisas no meu perfil, para poder começar a treinar pessoas. Mas hoje a nossa maior dificuldade é a questão de treinar pessoas por causa dessa questão de mentalidade. Se valorizar. Se valorizar. Porque quando o profissional fala assim, ninguém me dá valor, geralmente esse profissional não se deu valor. E não se dá valor, geralmente não é cobrar mais caro. Se dá valor não é falar assim, eu quero cobrar, sei lá, 300, 400 reais no meu dia. Eu acho que se dá valor é ele gerar isso nele, para aquela pessoa que ele está prestando serviço conseguir enxergar esse valor nele. Aí ele vai cobrar aquilo que ele pode oferecer, e não só um valor. Então eu acho que falta muito essa metanoia, eu acho que a palavra é essa, na nossa área. Eu acho que precisa ter uma mudança de mente nos nossos pintores, para eles poderem enxergar o que a pintura pode oferecer para a gente e para poder trabalhar em cima disso, para gerir de uma forma melhor, para a gente conseguir se comportar como empresa, para a gente conseguir se comportar como um profissional de alto nível, que é o pintor hoje. Puxando para outra parte, você acredita que qual é o maior impacto, né, ou qual foi recentemente, ou algum caso específico de maior relevância para você, o maior impacto que você já viu uma família, uma empresa perceber com o trabalho do pintor? No sentido de, você está comentando sobre valorizar, né? Qual foi o maior valor que você entregou ao cliente, que ele teve uma percepção fora da curva, tipo assim, putz, você transformou ou tal coisa, você transformou o meu ambiente, enfim. Uma coisa simples, isso aí marcou muito para mim. Eu fui trabalhar para uma cliente que a pessoa que trabalhou antes de mim, ele não fez nenhum isolamento, nada, não isolou nada. E ele pintou com pistola de pintar carro. Ele não foi nem airless não, ele usou uma pistola de pintar carro na casa. Então dá para ter uma ideia de como eu encontrei o ambiente. E aí uma coisa simples que eu fiz. Eu cheguei no ambiente, né? Negociei com a pessoa, passei o orçamento, aquela coisa toda. E a primeira coisa que eu fiz quando eu fui iniciar o serviço foi limpar o que o pintor já tinha feito. Aí peguei uma estopinha e tal, limpei tudinho, o que tinha sujado, aquela coisa toda, e fiz o isolamento. Quando eu fiz o isolamento, a moça chorou. A cliente chorou. Falou assim, nossa, ninguém nunca tratou minha casa desse jeito. Ela chorou, assim, ela ficou tão emocionada que ela chorou. Falou assim, cara, é isso que eu queria. Eu só queria que a pessoa cuidasse da minha casa com o mesmo amor que eu cuido. Eu gostaria que a pessoa amasse as minhas coisas igual eu amo. Sim. Então, assim, isso pra mim marcou muito. Foi uma coisa simples. Um isolamento de papel de mascaramento, passei a fita nos rodapés, aquela coisa comum. E a pessoa ficou, assim, extremamente feliz com a entrega do serviço de limpeza, de isolamento. Claro que teve acabamento fino, fita, aquela coisa toda. Mas o impacto que gerou quando ela viu a casa dela toda isolada, me deu assim até força para continuar melhorando ainda mais a questão do isolamento e a questão da entrega do bom acabamento. Mas a reação dela quando ela viu o isolamento, assim, para mim, foi uma experiência única, tanto para ela como para mim.
que eu vi o valor disso, quando não se tem, né? Sim. Que mostrou muito o valor do isolamento por causa da pessoa que fez antes sem ter. Então ela viu como é necessário ter um isolamento devido numa casa que está fazendo um trabalho de pintura. Não é só chegar, colocar tinta no baldinho, não. botar no rolo e passar na parede, né? Para a gente finalizar esse bate-papo aí, contando um pouco das suas percepções, da sua história também, o que você deixa de mensagem para os pintores ou para o consumidor, ou fazendo também uma propaganda do seu trabalho? Fica à vontade aí. Então, eu queria deixar uma experiência que eu vivi agora há pouco tempo. Eu lamentei por muitos anos que o meu pai não pagou um curso que eu pedi quando eu tinha, acho que 17 anos, 18 anos, alguma coisa assim. O curso era um curso de garçom. A empresa que ofereceu o curso disse que ia levar todo mundo para trabalhar embarcado e eu senti vontade, só tinha uma vaga e o meu pai não pagou esse curso. Não pagou esse curso e eu fiquei assim, por muitos anos, chateado com isso. Mas, no desenvolver da pintura e vendo como aconteceu, agora há pouco tempo eu tive uma experiência que eu comprei um carro e vi que as coisas melhoraram muito como pintor, depois que eu entendi sobre gestão, sobre muita coisa, sobre a logística da pintura. E um dia eu estava assim, agradecendo a Deus, né, pelas conquistas, pelas coisas que Deus foi dando para mim. E parece que foi Deus que falou no meu coração assim, seu pai te ensinou a pintar. E aí eu falei assim, eu chorei na hora, falei assim, caramba, eu lamentei do meu pai não ter pago um curso durante anos, que eu detestaria ser garçom, ganharia bem menos do que eu consigo ganhar sendo pintor, e nunca reconheci que foi o meu pai que me deu essa oportunidade de ser pintor. E uma das coisas que as pessoas mais gostam em mim é a minha comunicação, meu jeito, meu capricho. E isso eu herdei dele, foi ele que passou isso pra mim. Esse é o jeito dele. Então, quando eu senti Deus falar no meu coração isso, seu pai que te ensinou a pintar, eu falei assim, caramba, como que eu fui ingrato. A minha vida toda reclamando de um curso que ele não pagou e não fui tão grato por ele ter me ensinado, ele que iniciou, ele que deu partida, o capricho veio dele. E eu não fui tão grato por ele ter feito isso por mim. Então a mensagem que eu deixo é: valorize sempre o que as pessoas fazem por você e não fique questionando as coisas que passaram. Hoje eu sou muito grato pelo que meu pai fez por mim, sendo que eu fiquei magoado durante muitos anos e não percebi o quanto de valor tem o que ele me ensinou porque eu fiquei preso numa coisinha do passado. Então a mensagem que eu deixo hoje é um beijo pro meu pai. Desculpa eu ficar emocionado. Não, fica à vontade. Um beijo pro meu pai, porque quando eu reconheci isso, mexeu muito comigo, por isso que eu fiquei emocionado. E gratidão ao meu coroa aí por ele ter feito isso por mim. E hoje eu sou muito feliz como pintor, muito feliz, eu sou muito grato a Deus por ser pintor. Minha família toda é junto comigo nisso. Então eu quero deixar um abração pro meu pai e dizer que eu amo muito ele. É isso aí. E agradecer pelo que ele fez por mim, por eu ter me tornado um pintor, que se não fosse por ele, talvez eu não seria tão feliz com a minha profissão hoje. Talvez eu seria um garçom infeliz e não um pintor feliz. E é isso. Acho que isso é um fechamento muito importante, né? Porque você é um pintor feliz, né? Isso. E qualquer... Me colocando, né, dentro da sua história aí, não é só por ser garçom, mas qualquer outra profissão não ia te trazer a mesma felicidade que você tem como pintura. Isso é bem fácil de enxergar isso aí. Então, Sandinho, só quero agradecer a participação, tá? De coração mesmo. Aqui é para a gente fazer esse bate-papo, né? Transformar algumas histórias, em trazer inspiração para as pessoas, para os profissionais, para tentar mudar um pouco a mentalidade, né? Porque acho que nós juntos, né, o lojista, a Taeco, com os profissionais, a gente vai conseguir em coloridas possibilidades, né, de formas fáceis, né, de transmitir através de um isolamento, de uma pintura de qualidade, uma sensação para as pessoas de estar de fato em casa, né? Ou de ter um ambiente de trabalho mais bonito, mais alegre, que seja mais acolhedor, né? Então, assim, reforço também o agradecimento em nome da Taeco, da sua participação, e comentar com vocês que teremos outros capítulos com outros profissionais também. Taeco Tintas, especialista de tintas, quem entende, resolve.